Bem, pessoal, então vamos voltar aqui ao artigo 50 e desenrolar ele. Olhem só. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou fundamento. Eu tinha colocado aqui uma estrutura de remuneração, vamos acrescentá-la novamente. Então, olhem só. Vamos pensar aqui na remuneração no servidor composta nos seguintes termos. Então, como nós tínhamos colocado, vencimento básico no valor de R$1.000, uma função gratificada no valor de R$500. E vamos pressupor, tá? Estou falando num servidor estadual que ainda faz jus adicional por tempo de serviço. E já acumula, já percebe mensalmente esse título R$200. Vamos pressupor que nesse estatuto estadual o adicional tempo de serviço seja devido na proporção de 1% de acréscimo a cada ano de serviço. E o nosso servidor aqui completou mais um ano de serviço. Pois bem, aplicando essa situação agora, voltando para a esfera federal, o artigo 50, o que ele nos diz? Ele nos diz, pessoal, que o que o servidor já receber sobre o mesmo título ou, melhorando, que as vantagens pecuniárias que o servidor já receber sobre o mesmo título ou fundamento, que as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor sob certo título ou fundamento não poderão ser consideradas para o cálculo das vantagens pecuniárias devidas sob o mesmo título ou fundamento. Ou seja, o que a pessoa já ganha a título de adicional por tempo de serviço não poderá ser considerado para o cálculo dos futuros adicionais por tempo de serviço, já que se trata de vantagens sobre o mesmo título ou fundamento. Em suma, tá, pessoal? Aqui, pelo estatuto, a base de cálculo para esse novo adicional de 1% é o valor de R$1.500. O somatório do vencimento básico e da função gratificada, excluído, portanto, o que o servidor já percebe a título de adicional por tempo de serviço. Pois bem, o problema é o seguinte. Deixa eu pegar aqui e vou ler para vocês a redação atual do artigo 37, inciso 14 da Constituição. O que diz ele? Esse dispositivo tinha uma redação, e essa redação foi alterada para variar um pouquinho pela emenda 1998, e hoje é vazado nos seguintes termos. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Pessoal, fazendo uma comparação, vejam só que a redação em geral é semelhante. Aqui diz os acréscimos pecuniários, a Constituição. Aqui vantagens pecuniárias. Mas no mais o texto é igual, exceto que essa parte final. Essa parte final constava, desculpem, do dispositivo constitucional e foi justamente essa alteração que a emenda 19 promoveu nele. A emenda 19 tirou essa expressa, essa parte aqui, sob o mesmo título ou fundamento, que hoje então não consta mais no 3714. Pois bem, o que significa, pessoal? Qual é hoje a norma constitucional na matéria? É bem simples. Toda e qualquer vantagem pecuniária só pode incidir sobre o vencimento básico do cargo. Poxa, mas como é que eu fico? Pessoal, o artigo 50 está certo ou está errado, dependendo do contexto da questão. Uma questão a nível constitucional, sem dúvida, 3714. Uma questão do tipo, nos termos segundo a 812/90, fazer o quê? Temos que aceitar que isso está expressamente previsto no estatuto, apesar de hoje, friso novamente, ser tranquilamente inconstitucional. Então o que eu posso fazer, já que não dá para ter bola de cristal, vamos assim dizer,
de onde a banca vai, o que ela vai deixar de abordar. Vamos colocar aqui a comparação desse dispositivo com 3714 da Constituição, destacando a sua inconstitucionalidade. Então, vou colocar assim, ó. Não, vamos colocar... Bom, já aumentei, agora vamos colocar aqui mesmo. Aqui. O artigo 50 do Estatuto ofende o artigo 3714 da CEF na redação dada pela EC 1998. Uma vez que o dispositivo constitucional determina que a base de cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias pode ser apenas o vencimento, para ficar mais claro, o vencimento básico do cargo. Então aqui está, pessoal. Então, formalmente o artigo 50 está em vigor, tem questão até hoje colocando ele em prova, tem provas que elaboram questões ainda trazendo sua literalidade, mas a verdade é que, lendo aqui o artigo 50 do Estatuto, ofende, é inconstitucional, por ofensa ao artigo 3714 da Constituição, na redação dada pela emenda 1998, uma vez que o dispositivo constitucional determina que a base de cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias pode ser apenas o quê? O próprio vencimento básico do cargo. Tranquilo. Pessoal, aqui então, fizemos o que podíamos fazer com relação ao artigo 50 do Estatuto. Damos prosseguimento agora, entrando na análise da primeira espécie de vantagem pecuniária referida no Estatuto, as nossas indenizações. Então vejam só aqui, ó, para nós não se perder, só deixa eu subir aqui. O artigo 49 define genericamente as vantagens ou vantagens pecuniárias. E aí, a partir aqui do 51, nós temos o tratamento dessas vantagens na ordem do 49, iniciando pelas ajuda de custo. Pessoal, então olhem só aqui. Constituem indenizações ao servidor. Poxa vida. Olhem só. Pessoal, são 4 as indenizações devidas ao servidor federal. Primeiro, a nossa ajuda de custo. Segundo, as diárias. Terceiro, o transporte. E em quarto, acrescentado em 2006 pela Lei 11.355, auxílio moradia. Pessoal,
Só deixa eu dar uma passeada aqui. Alguma coisa estranha está acontecendo. Vamos ver aqui. Tá aqui o nosso auxílio moradia, tranquilo. Pessoal, então retornando aqui. São 4 as espécies de indenizações previstas no Estatuto: ajuda de custo, diária, transporte e o nosso auxílio moradia. Vamos aqui iniciar de pronto o estudo das duas mais conhecidas, a nossa ajuda de custo e depois as diárias. Então, olha só, pessoal, isso aqui é basicamente leitura e prestar atenção no que dispõe o próprio Estatuto. Então, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Nova sede, novo município. Portanto, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Então é isso aí, pessoal. A ajuda de custo é uma indenização devida ao servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede em caráter permanente. Vedando a lei o duplo pagamento dessa indenização, na hipótese o cônjuge ou companheiro, também servidor, que venha a ter exercido na mesma sede. Então é isso aí, pessoal. A alteração de sede no interesse do serviço em caráter permanente, essa aqui é a hipótese de incidência da ajuda de custo. Pois bem, aí o parágrafo primeiro diz o que está cobertado, o que a administração quais são as despesas do servidor que a administração vai cobrir, já que ele está se deslocando para a nova sede no interesse da administração. É o que diz o parágrafo primeiro. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor, e é claro que não vai sozinho, vai a família junto, a princípio, e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Bem tranquilo, né? Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Pois bem, o parágrafo segundo, pessoal, ele amplia, de certa forma, a incidência de ajuda de custo quando afirma que, estou lendo o dispositivo, a família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano a contar do óbito. Ou seja, pessoal, nesse período de 1 ano, a família do servidor falecido na nova sede tem que decidir se retorna à sua localidade de origem ou se permanece na nova localidade. Ultrapassado 1 ano, ela não manifestou seu desejo de voltar para a localidade de origem, não vai mais ter direito se um dia vier a retornar a ajuda de custo por parte da administração federal. Então é bem tranquilo. O servidor faleceu na nova sede, a família dele tem direito a ajuda de custo e transporte para retornar à localidade de origem, desde que respeitado dentro desse prazo de 1 ano a contar do óbito. Seguindo aqui, o artigo 54 nos dá a regra, pessoal, que hoje é inconstitucional, mas está certo para estatuto, tá? A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Então vejam só, tá, pessoal? A lei remeteu a regulamento a definição do valor de ajuda de custo, só estabelecendo um limite, não podendo exceder a importância referente a 3 meses. O problema é que é 3 meses de remuneração. E como nós botamos ali no artigo 50 agora, quando nós definimos, ao tratar do artigo 50, atualmente pelo 3714, toda vantagem pecuniária tem base de cálculo única, que é o vencimento básico do cargo. Então hoje, essa previsão é inconstitucional. Mas numa questão literal de estatuto, o que está escrito, e aí eu sou obrigado a considerar correto. Pois bem, seguimos aqui o artigo 55. Diz que não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do serviço ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Paramos aqui, retornamos na próxima aula
Obrigado.